Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira. Estamos aqui em mais um vídeo dessa série Filosofia Quadrante, um curso básico, né, de filosofia, onde eu vou tirar aí algumas dúvidas e tentar resumir o que é a filosofia quadrante. Enfim, para falar de filosofia quadrante é impossível não falar de metafísica, porque a filosofia quadrante é uma filosofia metafísica que possui também um conteúdo epistemológico. São duas áreas essenciais. Alguém que está propondo um sistema filosófico, uma corrente filosófica, ele necessita trabalhar esses dois campos, epistemologia eu diria que é gnosiologia, né? Mas eu vou usar o termo epistemologia. A epistemologia e a metafísica, ou ontologia, né? Eu acredito que ontologia e metafísica são aí, estão praticamente no mesmo campo, partindo do princípio aristotélico. Enfim, veja, quando eu olho para a metafísica, a grande pergunta é essa: o que é a realidade? Essa pergunta, ela adentra no quadrante, porque o quadrante possui dois princípios. Quais são esses princípios, Anderson? O primeiro princípio é Deus, é o absoluto, que todo ser humano possui. Você tem um absoluto. Você tem um absoluto. Isso é inegável. De onde você está partindo? Da Santíssima Trindade? Da ciência biológica? Da historiografia? Da sociologia? Do prazer sexual? Do orgasmo? Da cerveja? Quem é o seu Deus? Quem é a sua divindade? Como diria João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aqui é a desordem que dá. O homem é uma desordem que dá. Então, se eu não adoro o verdadeiro Criador, eu colocarei no lugar do Criador a criação. Isso está expresso de modo explícito na carta aos Romanos, se não me engano, no capítulo 2. Lê o capítulo 2 de Romanos, você vai ver. O homem que dá o transformando a criação em criatura, tornando-se perversos. Enfim, então a grande pergunta, o que é a realidade, é uma pergunta fenomenológica, e a fenomenologia nos dá vários caminhos, em especial os filósofos que tiveram determinada ou certa influência do Russell. Por exemplo, o próprio Olavo, ele vai dizer que a fenomenologia é muito importante. O Olavo gostava muito do Russell. E eu, em especial, gosto muito do Olavo fenomenólogo, vamos dizer assim. Quando o Olavo está filosofando a partir de aspectos fenomenológicos, é onde ele mais me cativa. Ou seja, quando ele está trabalhando as teorias, por exemplo, como círculo de latência, conhecimento por presença, método de confissão amorosa, né? Ou da contemplação amorosa, a própria confissão, círculo de latência, conhecimento por presença, essas ideias do Olavo são todas fenomenológicas. E eu gosto muito. Tripla intuição, intuicionismo radical. Então, quando o meu eu vai até a realidade enquanto consciência intencional e acatamento à realidade, essa acatamentabilidade se dá por meio daquilo que o Olavo chamava de primeira intuição. A primeira intuição vai trabalhar justamente a intuição enquanto fonte de luz. Ou seja, pegando aqui esse ponto, recortando esse ponto do Olavo, né? Eu não vou explicar tudo. Novamente, deixando claro, eu não sou especialista em nenhum filósofo, então eu vou pegar aquilo que eu acho importante e trazer de modo sistemático, claro, para a filosofia quadrante. Então, a tripla intuição tem 3 intuições, claro, o próprio nome já indica. E a primeira trabalha justamente a luz como fonte de luz, a luz como fonte no olho e na coisa, ou seja, a primeira intuição é a luz como fonte primária fenomenológico, no olho e na coisa e no olho. Então, quando eu acatamento a realidade e vejo as estruturas ônticas no horizonte temporal da existência, eu perceberei o ato formativo enquanto próter. Próter aqui no sentido de primeiro. Veja, o sínodo substancial entre matéria e forma
quando eu vou usar aqui o conceito do Kant, né? Apesar de discordar da interpretação kantiana, mas quando a gente percebe, quando tiramos, isso é totalmente possível de pensar, tiramos a consciência do sujeito na coisa, não existe um separar, vamos dizer assim, né? Não existe um próter e um delta. Ou seja, a substância foi criada por Deus e a matéria-forma possui o mesmo grau sinodal, de sínodo. Então, a gente separa enquanto próter e delta a partir do momento que há uma relação fenomenológica, onde a minha consciência institucional vai até a coisa e acatamento da coisa. Isso se dá justamente pela fonte-luz, ou seja, Deus é a origem, o Deus trino, enquanto vestígios trinitarianos, é a fonte-luz que nos faz acatamentabilizar a realidade ôntica aí. Essa realidade ôntica possui uma estrutura ontológica. Ela possui um sustentáculo ontológico. Tudo que existe aí, seja conhecido ou não conhecido, possui uma estrutura ontológica. Então, aquilo que não é conhecido é possível ser abarcado pela estrutura ontológica. Até porque é impossível o homem patentear todas as coisas. Não existe o prefixo onis no homem. Somos apenas, para citar aqui o Zubiri, né, sencientes. E eu vou, num vídeo à parte, explicar aqui o quadrante senciente que eu tirei dessa relação Olavo, Zubiri, Aristóteles, Doiver, Mário Ferreira dos Santos. Mas eu farei isso de modo sistemático. Por isso que são vídeos curtos, bem explicados, para que todos venham entender, ok? Então, acredito que isso ficou claro. Então, a primeira pergunta é: o que é a realidade? A realidade se dá justamente nessa fonte-luz, ou seja, a primeira intuição da tripla intuição do Olavo, né? Deus nos deu a luz no olho e deu a luz na coisa. Enquanto dimensão kantiana, vamos dizer, nominal, a coisa em si não pode ser dividida, vamos dizer assim, entre próton e delta, porque a substância, enquanto matéria e forma, é uma coisa só. Ou seja, a materialidade e a formalidade é uma coisa só, enquanto sínodo, né? Porém, quando o meu eu intencional, quando a minha consciência intencional vai até a coisa e patenteia a coisa aí, e ao patentear vai existir toda a latência, lembrar do lado, o círculo de latência, que possui uma dimensão aqui e agora, o patente, e aqui agora eu vou perceber as possibilidades e impossibilidades. Isso adentra também no pensamento do Mário, viu, na década dialética. As possibilidades e impossibilidades daquele ôntico a qual eu estou acatamentabilizando, eu estou vendo a sua vestimentabilidade formal, enquanto ato formativo de forma, morfê, e a materialidade, rilê. Então, essa é a grande pergunta: o que é a realidade? A metafísica vai tentar abarcar isso. O que é a realidade? Além dessa pergunta, o que é a realidade, nós temos perguntas que vão surgir a partir dessa pergunta mais macro. Porque a partir dessa pergunta, o que é a realidade, eu vou perguntar o que é o universo, por exemplo, ou o que é o real. Podemos perguntar, por exemplo, será que o mundo que conhecemos, aí já entra a dimensão gnoseológica, né, ou epistemológica, veja aqui, por isso que a metafísica é a base de tudo, a base de todas as ciências, de todos os conhecimentos. Sem metafísica é impossível filosofar seriamente. Então, será que o mundo que conhecemos é uma ilusão? Essa pergunta, ao mesmo tempo que possui um conteúdo epistemológico, a sua base, vamos dizer assim, é metafísica, é ontológica. Como sabemos se alguma coisa existe? Veja que eu usei o termo aqui, sabemos. Epistemologia. Como sabemos que é alguma coisa, se alguma coisa existe. A ciência ou as ciências particulares têm ou não todas as respostas? Então, a metafísica é importantíssima, gente. É importantíssima. Depois que você faz o dever de casa, o trívio, né, estuda gramática. Veja, estudar gramática não é necessariamente você estudar a gramática seca. É ter conhecimento
do seu idioma por meio da literatura. Ler os grandes autores da literatura. O Olavo nos ensinou isso, né? A galera fala tanto de formação do imaginário. Simples, gente. Sente a sua bunda na cadeira, pegue os grandes nomes da literatura brasileira e leia. É simples. Ah, tem que ter uma vida intelectual, eu vou comprar o curso de fulano de tal, eu vou comprar o curso de Beltrano e vou... Não. Sente a bunda na cadeira, pegue lá os livros, os livros de Machado de Assis, da fase realista, da chamada fase realista, né? Pegue os livros, por exemplo, de Graciliano Ramos, pega os livros dos grandes poetas, Camões, por exemplo, Bocage. Pega essa galera toda do português, dessa língua extraordinária, e leia. Depois disso, você pode estudar lógica com os filósofos, tentar internalizar a lógica dentro de si, porque uma coisa é a galera dominar os conceitos, outra coisa é internalizar. Por exemplo, conseguir fazer uma argumentação que seja lógica, coerente com a realidade, porque lógica sem realidade de nada vale. A é A, B é B. E já viu esses silogismos? Isso não serve pra nada. O Olavo tá correto. Não serve pra nada. Então temos que usar lógica na realidade. Então tem que ter uma materialidade, né? Lógica material. Então a lógica é muito importante, mas ela não é o ponto central dos estudos filosóficos. A lógica vai te ajudar a concatenar as ideias quando você observa, quando você patenteia a realidade existente aí. Então você tem que internalizar, vamos dizer assim, né, a lógica para poder captar de modo verídico e verdadeiro a realidade ôntica criacional. Esse é o grande ponto. Então, perguntas como: qual é o sentido da existência? Como eu examino o ser? Porque existe, não sei se vocês sabem, o Heidegger deixou isso claro, né? Existe uma diferença entre o ente e o ser. O ente, enquanto dimensão ôntica, é aquilo que eu estou vendo aí pré-teoricamente, onde todas as pessoas têm a doxia, né, a opinião, dão opinião ordinária, o cotidiano, como se vão chamar de senso comum. É só lembrar do realismo de senso comum. A realidade, enquanto senso comum, ela está aí dada na primeira. Quando eu trabalho a teoria do acatamento, eu estou trabalhando justamente esse primeiro olhar, esse conhecimento por presença aqui e agora. Lembra da escola quando a professora falava fulano de tal, e você falava presente? Você está presente, e ao estar presente, está presente na relação sujeito-objeto. Ao mesmo tempo que você é sujeito, você também pode ser objetalizado. Não tem como excluir a objetalidade do sujeito que observa o objeto. Porque tudo aquilo que está dentro da dimensão ente, enquanto estrutura ôntica, participa do aspecto físico da realidade temporal. Possui uma fisicalidade substancial. Aqui é Deuve e Aristóteles misturado, né? Eu sei que a galera doiverdiana aí, o próprio Deuve não gostava do Aristóteles, dizia que o Aristóteles estava cheio de problemas, eu não concordo com isso. Então, perguntas como o ser e o ente, né? O ente e o ser são aí conceitos imponentes na filosofia heideggeriana. Então, o ente, enquanto estrutura ôntica, se dá justamente nessa dimensão do realismo de senso comum, o pré-teórico, o pré-doado, o natural, a vida ordinária, o cotidiano. Já o ser busca compreender as leis universais que estrutura, que levanta o ente. O ser enquanto estrutura ontos.
ou seja, a ontologia, as leis universais que levantam as estruturas ônticas enquanto ente. Então é impossível separar o ente do ser e o ser do ente. Então o ente está indo em direção ao ser e sempre contra o ser. Então todo ente possui estrutura ontológica, é ser. E todo ser é ente. Tá entendendo? Heidegger vai nos ensinar isso. A galera vai ler Heidegger, gente, sem ter estudado metafísica. E acha que ele tá falando um tanto de besteira. Não. Se você acha isso, provavelmente você não fez o dever de casa no campo metafísico. Então, a realidade possui aí uma substancialidade. Aí vem a pergunta bem interessante, né? A realidade é composta de substâncias materiais ou de ideias imateriais? Uma pergunta importante. E tem uma pergunta que o Heidegger fez, que eu já vi gente criticando, mas é meio que burrice fazer isso. Por quê? Eu vou pegar um café aqui, viu, gente? Só um momento. Por que é meio que burrice fazer isso? Porque existe o campo meontológico. Por incrível que pareça, a galera que estuda filosofia não estuda esse tema. Esse tema aparece no Mário Ferreira dos Santos, vai aparecer em alguns filósofos medievais e também aparece no Heidegger. Eu fiz 2 vídeos aí, gravei 2 vídeos falando sobre o Heidegger e o Olavo, a crítica do Olavo ao Heidegger, e demonstrei que a crítica do Olavo não pode ser considerada correta. E, vamos dizer assim, eu tentei redimir aquilo que o Heidegger tinha proposto no campo do não ser, ou do nada, né? O Heidegger trabalha muito a questão do meon, do nada, refratado na dimensão onto-antropológica do eu. Por isso que ele trabalhava muito a questão da angústia. É impossível percebermos o Dasein, o ser aí no mundo e suas temporalidades existenciais na história humana, enquanto ser existente para a liberdade aí, sem perceber que esse ser aí é angústia. Angústia indo para a morte. Esse tema só pode ser aprofundado, gente, a partir do momento que eu tenho certa compreensão da metafísica, e o nada, ou a meontologia, é um ponto muito importante. Vejam, eu estou trabalhando no nada absoluto, que é um absurdo, o nihilum, e nem muito menos estou trabalhando o Tokenon, mas o Mário vai nos ensinar isso. Existem 2 positividades no nada, que é o nada relativo, que está refratado no campo existente da realidade existencial aí, e a meontologia, que é a infinita potência passiva, que a gente só pode entender quando observamos o pensamento do Plotino, a ideia do uno, da luz e da operandi mundi, a alma de Deus no mundo. Então isso é muito, muito, muito importante. Então, qual é a grande pergunta heideggeriana? A grande pergunta heideggeriana é essa: por que existe o ser e não o nada? Para ele, eis aqui a grande questão. De fato, é a grande questão. Estrutura ôntica, estrutura ontológica e estrutura meontológica. A metafísica deve trabalhar esses 3 campos. E, de fato, a estrutura meontológica acabou sendo esquecida pela história da filosofia. Heidegger faz uma crítica coerente. Ele não está colocando como primeirão, como o Olavo falou, né? Não. Eu vejo, por exemplo, o Anselmo, Santo Anselmo, ele acaba captando a questão da meontologia. Mas o primeiro cara que deu certo conteúdo profundo, tirando da tradição oriental, trazendo para a tradição ocidental, foi o Mário Ferreira dos Santos. Ele deu um conteúdo aprofundado a essa temática. Veja, se o Heidegger me pergunta por que existe o ser e não nada, há uma resposta.
E a resposta é ferreiriana. Ferreiriana e Akinat. São Tomás de Aquino também nos traz uma resposta. Eu vou ler aqui o que o Mário diz. Resposta de Mário Ferreira dos Santos. Alguma coisa há, e o nada absoluto não há. O nada absoluto, por ser impossível, nada pode. Prova-se não só mostrando, mas demonstrando. Agora dirá São Tomás de Aquino: para o conhecimento de absolutamente qualquer verdade, o homem precisa de ajuda divina para que o intelecto passe a ser levado por Deus a agir. Então, Mário não está pregando, quando ele trabalha a meontologia, o nada absoluto, mas ele dá positividade à meontologia, que ele vai chamar, nas teses lá da filosofia concreta, de infinita potência passiva. E novamente repito, leia o Plotino para entender isso de modo mais profundo, platonicamente falando. É um tema pitagórico platônico, esse tema da meontologia. Porque quando nós observamos a infinita potência ativa, ou seja, a onipotência ativa de Deus, percebemos a infinita potência passiva, que não é uma dualidade, não é uma cisão. É por isso que temos que entender o intelecto divino, a sua nous, a nous divina. Quando nós entendemos a nous divina, a partir desse ponto plotiniano / cristão, entendemos a ontologia e entendemos o mito da caverna de Platão, ou seja, o indivíduo saindo das estruturas doentes, enquanto estruturas ônticas, acatamentativas, realismo de senso comum, o pré-teórico, ele sai do mundo sensível, que de fato é imperfeito, porque é relativo. Tudo que é relativo possui imperfeitabilidade, gente. Aqui não é questão de gnosticismo. Ninguém está dizendo que a realidade foi impactada, influenciada pelo pecado no sentido essencial. As coisas não foram impactadas na sua essência pelo pecado. É impactada de fora, pela cultura. O problema é eu. O problema é você. É a desordem que dá. Nós que desarticulamos de modo desordenativo a realidade. Mas a realidade, na sua essência em si, ela não é Kedal. O Kedal é o meu coração, é a minha Enshama, a minha alma, o pecado original. Tá entendendo? Então, a realidade ela é imperfeita aqui no sentido ôntico e ontológico, por ser relativa. Relativa indica o quê? Indica finitização. Então, quando Platão indica que o mundo sensível é imperfeito, o mundo das sombras, né, ele está indicando justamente isso. Que ôntico e ontologicamente, o mundo sensível ao qual nós percebemos, na qual nós vemos a sua estrutura ôntica formal, ato formativo e potência materiável, né? Matéria e forma e matéria, morfé e rilé e morfé, o proto e o delta, nós percebemos que tudo é finito. Ou alguém discorda disso? Tudo que você patenteia na realidade é finito. Ou você vai dizer que alguma coisa é ato puro? Somente Deus, enquanto ser absoluto, ser supremo, supremo bem, o uno, que é trino, porque é cristianismo, né? A Santíssima Trindade, somente ele é ato puro, infinita potência ativa. E a realidade nem sempre existiu no sentido existente. Ela sempre o foi na nous da Santíssima Trindade. Então, o universo é eterno enquanto infinita potência passiva, gente. Aristóteles está correto. O universo é eterno, mas não enquanto ato, mas enquanto potência. Potência em que sentido? Potência enquanto infinita potência passiva na nous, Plotino, do Deus Trino. Tá entendendo? Então, por isso que precisamos da ajuda de Deus para estudarmos a realidade. Então, veja como o ponto da meontologia é importante. Mas essas são perguntas importantíssimas na metafísica. Vamos continuar aprofundando aqui. Agora eu vou chamar aqui o Aristóteles para a jogada. Então, para darmos continuidade, antes de entrar aqui no Aristóteles,
Veja que o Giovanni Reale enfatizou sobre a perspectiva platônica. Abre aspas, dirá o Reale. Platão pretendeu sustentar o seguinte: o sensível, ou seja, o sensível aqui é a estrutura ôntica, a qual eu acatamentabilizo. Então, o sensível só se explica mediante o recurso ao suprassensível. Aí veio o conceito tão importante, que eu acredito que as pessoas que estudou filosofia sério sabem, que é o conceito de meteses. A participação. Essa ideia de meteses ou participação acaba entrando na simbólica, viu? Acaba entrando na simbólica, porque existe o símbolo e o simbolizado. Então, o símbolo simbolizado acaba sendo usado pelo Mário Ferreira dos Santos em Tratado de Simbólica para trabalhar o participante, a participação e o participado. Mas não vamos abordar isso aqui agora. Mas o conceito de metese é um conceito metafísico platônico e pitagórico mais no sentido de mimesis. Mas é totalmente possível linkar aqui essa ideia de meteses, mimesis e meteses. Que também o Mário vai trabalhar no livro Pitágoras e o tema do número. O Mário trabalhou, né? Pitágoras e o tema do número, essa temática. Então, essa dimensão aqui que o Reale coloca é totalmente coerente. Veja que ele usa o termo mediante o recurso ao suprassensível. Então, a ideia de mediante o mediador, lembra lá do cristianismo? Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ou seja, é o mediador entre o contexto alfa e o contexto beta. Deus se fez imagem em Cristo Jesus. Analogia antes. O ponto central da analogia antes é Jesus. E, como eu já falei isso várias vezes, né? A crítica que os meus irmãos protestantes fazem aos católicos de idolatria é um equívoco, é uma burrice sem tamanho. Depois eu falo, estudar filosofia. Os meus irmãos protestantes, eles, pelo menos os teólogos, aqueles que deveriam estudar, não estudam essas coisas. E acabam caindo nesses erros bobos e bestas. Não existe idolatria no catolicismo. Lê o catecismo do católico, você vai ver isso. Se pegar o livro, o Catecismo da Igreja Católica, trocar lá, tirar botar qualquer título e dar para qualquer protestante aqui no Brasil, a maioria não vai perceber que aquilo ali é o Catecismo da Igreja Católica. A maioria, tem certeza disso. Na parte de cristologia mesmo, eles são extraordinários. Então, uma burrice sem tamanho chamar os católicos de idólatras. A falta de exegese, usa textos fora de contexto lá do Antigo Testamento, sem entender os aspectos por detrás. Como, por exemplo, a questão da analogia ênse, que tem o seu fundamento principal em Jesus Cristo. Deus se fez imagem no Filho. Então eu vou continuar lendo aqui, ó. O relativo, vou ler do início porque a gente acaba perdendo o fio da meada, né, gente? Platão pretendeu sustentar o seguinte: o sensível só se explica mediante o recurso ao suprassensível. Esse suprassensível aqui é o ser, como diria o Heidegger. O ser enquanto leis universais ontológicas. O relativo mediante o absoluto. O sujeito a movimento mediante o imutável. O corruptível mediante o eterno. Então, de fato, a realidade sensível é relativa. A realidade sensível é mutável. A realidade sensível é corruptível. É corruptível. Uma vez um aluno meu, no curso de gramática, ele fez a pergunta: mas se o pecado não influenciou a realidade das coisas, por que uma maçã apodrece? Aí eu usei o Platão. Não, aquilo ali não é o pecado, aquilo ali é a demonstração do poder de Deus
da sua estrutura, ontologicamente falando, absoluta. Porque Deus não perece. A realidade, por ser relativa e por ser finita, ela perece. Então, antes do pecado original, a maçã era perecível. Tudo era perecível. Veja, gente. Claro, vou tomar aqui no sentido de uma leitura ortodoxa, tradicional. Não vou levar em consideração a autocrítica. Ah, mas tem que levar. Dane-se. Então, escute outra pessoa da autocrítica, algum teólogo iluminista. Mas vou levar aqui no sentido literal, a partir da baixa crítica. Quando eu olho para Adão e Eva, o que eles faziam no Éden? Eles eram seres finitos, gente. Antes, isso é uma heresia. Que as pessoas não prestam atenção no texto. O que eles faziam para serem eternos? Que é o conceito tomista. Eles se alimentavam da árvore da vida. O que acontece quando eles são retirados do paraíso? Eles não têm mais acesso à árvore da vida. Então, para eles serem eternos, eles precisavam se alimentar da árvore da vida. Caso contrário, eles morreriam. Tá entendendo? Então, muita gente pergunta, por que o pecado? Por que Adão e Eva pecou se eles eram perfeitos? Eles eram sem mancha e mácula, ou seja, não havia o pecado. Mas eles não eram perfeitos no sentido absoluto, gente, isso é um erro. No sentido suprassensível. Não. Eles eram perfeitos no sentido moral. Eram, vamos dizer, ingênuos. Moral que impactava, claro, toda a sua realidade, o seu entorno. Tá entendendo? Porque a partir do pecado, o que acontece? Eles passam a conhecer o bem e o mal. Perde a inocência. Então, Adão e Eva, antes do pecado, eles não eram perfeitos no sentido de ato puro. Isso é um erro. A galera acha que Adão e Eva eram Deus, espécie de Deus. Não, eles não eram deuses. Ou Deus, enquanto ato puro. Eles eram imperfeitos antes da queda, no sentido platônico do termo. Aí entra o conceito da eternidade. O que é o eterno? Aquilo que foi criado e sempre continuará existindo. Deus é eterno, porque Deus não foi criado. Não teve um ponto de partida. O homem teve um ponto de partida. E tudo aquilo que assume ponto de partida, vamos dizer assim, é, por natureza, ontológica, finito. Se é finito, é relativo. Se é relativo, é sensível. Não é imutável, não é absoluto e muito menos eterno. É corruptível. Então é por isso que as coisas perecem. Porque a realidade, as coisas que existem aí, são relativas, finitas. Tá entendendo? É o ser para a morte, o conceito do Dasein, né? O ser aí, meu ser aí para a morte. Seja esse ser frente, seja esse ser intermediário, seja esse ser sujeito. Agora vamos entrar aqui no Aristóteles. Existem 4 grandes questões da metafísica aristotélica que eu anotei. Que eu vou chamar aí de o quaternário aristotélico. Vamos lá. O primeiro ponto se dá justamente naquilo que eu chamo de busca primária rastreal. Só lembrando, o indivíduo que me criticou, ele disse que meus livros, não só ele, mas outros também fizeram o mesmo. Meus livros estavam cheios de erros. Aí eu fui ver qual era os erros. O cara tava criticando neologismos. Puta que pariu. O cara tava criticando neologismo. O cara não entendia que era um neologismo e falava que era erro gramatical. Meu Deus do céu. Olha os críticos literários que a gente tem hoje no Brasil.
Então, se esse cara ler o Grande Sertão Veredas, ele vai passar mal. Se ele ouvir o Grande Elomar, ele vai chamar Elomar de analfabeto funcional. Tá vendo o quão burro essa galera é? Ele viu eu citando neologismos e ele já parte do princípio que aquilo é um erro gramatical. Sendo que aquilo é uma obra de um filósofo, de uma corrente filosófica, a filosofia quadrante. Então, tá cheio de neologismos nos meus textos. Então, veja a burrice. Vou só abrir esse parênteses aqui e fechar esse parênteses. Vamos voltar aqui. Então, a busca primária rastreal. O neologismo aqui, rastreal, vem de rastrear. O que é isso? É o ponto primordial, o ponto primário, que eu aprendi com o nosso grande Aristóteles. A metafísica busca examinar. Eu anotei aqui, eu tô lendo, viu, gente? Eu anotei aqui. É um pequeno esboço. Veja o que eu anotei. Buscar examinar o ser e suas propriedades estruturantes principiais. Que é aquilo que Aristóteles chamava de as causas e os princípios primeiros. Que é conhecido, segundo Mário Ferreira dos Santos, epistemicamente, de modo inteligível. Então, as causas e os princípios primeiros é captado pelo eu. Então, olha aqui, isso é fascinante, eu aprendi isso com o Mário, lendo a obra do Mário. Isso é fascinante. Entre o ôntico, isso é Deus, gente, isso é Deus. Entre o ôntico e o ontológico, entre o ente e o ser, existe um eu lógico que pode, ao olhar para o ôntico, captar as estruturas ontológicas. Então, é a busca examinativa, é o eu que examina o ser e suas propriedades estruturantes. É o eu que capta a coisa aí. Capta a realidade. E ao captar a realidade, quanto metafísico, por isso necessitamos de filósofos, captamos aquilo que Giovanni Reale, interpretando o Platão, vai chamar de suprassensível. Porque existe uma participação, uma metesis, que junta o sensível e o suprassensível. E quando o filósofo sai da caverna e vai até a nous, o mundo das formas é o mundo de Deus. É o sol, a simbólica do sol que é extraordinária. Por isso que a galera fica abismada, toma um susto quando observa, quando vê um filósofo na sua frente, porque o filósofo ele teve contato com o sol de meio-dia. E ao ter o contato com o sol do meio-dia, ao voltar lá para o mundo sensível, ele volta assombrando. O filósofo ele tem um papel de assombrar. Primeiro o próprio filósofo se espanta com a realidade, sai da estrutura ôntica, capta o ontológico criado por Deus, porque as leis universais que os metafísicos buscam é criação de Deus, não é criação do filósofo. O filósofo não cria, ninguém criou nada, gente. Aristóteles não criou nada. Mário Ferreira dos Santos, Doiver, Russell, São Tomás de Aquino, Agostinho, Plotino, não criaram nada. Platão, não criaram nada. Eles apenas captaram aquilo que já estava na nous da infinita potência ativa, ou seja, na onipotência de Deus. Só captaram. Por isso que eu gosto dessa ideia tripartídica do Mário, colocando o eu lógico captativo como intermediário entre o ôntico e o ontológico. Então, Aristóteles está corretíssimo. As causas e os princípios primeiros é uma busca. Ou seja, é onde o meu eu lógico busca examinar o ser e suas propriedades estruturantes, os princípios. E veja, eu entendo, aqui é uma interpretação minha, tem gente que discorda disso e tudo bem, mas eu entendo as categorias de Aristóteles como leis ontológicas. Assim como eu entendo a década sagrada pitagórica, que o Mário vai dar o seu trato
particular como estruturas ontológicas universais. Assim como eu entendo a teoria dos aspectos modais do Doiver como estruturas ontológicas. Tá entendendo? Aí eu vou juntar tudo isso e construir as minhas especulações metafísicas, que eu vou explicar aqui nos próximos vídeos. Mas buscar examinar, esse é o ponto primordial. Segundo ponto, eu vou chamar aqui de busca secundária pescatial, ou de pescar. Eu usei esse termo aqui, pescatial, porque não encontrei um termo mais bonito, literariamente falando. Só lembrando, eu não me acho um bom escritor. Talvez esse seja o problema da galera que vai ler, teve contato com meus livros. É um texto denso. Teve um amigo meu que disse que eu escrevo igual os filósofos alemães. Escrevo igual Hegel, Kant, Husserl. Aí eu não sei se eu tomei isso como um elogio ou como uma crítica. Mas buscar a busca secundária é como uma pesca. Eu rastreio e pesco. Como assim, Anderson? Novamente, tirado de Aristóteles. Se eu busco examinar o ser e suas propriedades estruturantes principais, eu também faço outra busca, que é a busca pela verdade. Então, buscar o verdadeiro. Aí entra aquilo que eu falei do Mário. Porque entre o eu lógico há a realidade ôntica e ontológica, que a metafísica busca, ou o metafísico, né? Busca a verdade. Então, o eu lógico, o metafísico, logicamente, é o eu. E está buscando entre o ôntico ontológico a verdade. E o que é a verdade? A verdade aqui é os princípios primeiros. É aquilo que Aristóteles chamava o ser enquanto ser. Buscar o verdadeiro, segundo Aristóteles, é buscar o ser enquanto ser. E para o Mário, isso é fruto, essa busca do verdadeiro enquanto ser, ou ser enquanto ser, né? É uma atitude intelectiva da consciência reflexiva. Porque o filósofo que sai do mundo sensível e vai até o suprassensível, na nous do um primordial ou do Deus totalmente outro, ao se deparar, aqui eu uso a simbólica do sol, né? Ao se deparar com o sol do meio-dia, resta apenas a reflexão. E provavelmente essa reflexão vai durar a vida inteira. É por isso que a filosofia quadrante ela só vai atingir sua maturidade na minha velhice. Daqui 30, 40 anos, se eu estiver vivo. Porque eu saí do mundo sensível, estou diante desse sol de meio-dia e ainda estou cambaleando. Tá entendendo? Agora vamos para o terceiro ponto, que eu vou chamar aqui de busca terciária. O que é a busca terciária? Buscar superar. Estou lendo aqui novamente. Então, vocês percebem quando eu estou lendo e quando eu estou fazendo a reflexão, né? Buscar superar os enganos noéticos. Abre parêntese, mentira, fecha parêntese. De desordem quedal vetorial. Eu vou falar sobre isso aqui. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre os 12 vetores eidéticos. O termo aqui, desordem quedal vetorial, é tomado a partir dessa minha ideia dos 12 vetores eidéticos. Eu dei alguns pontos introdutórios sobre os 12 vetores eidéticos, mas eu não aprofundei. Aí eu vou aprofundar. Vai chegar o momento, não sei qual vídeo vai ser, se vai ser no 8º vídeo, ou no 6º, ou no 3º, ou no 15º. Mas vai chegar o momento de abordar essa teoria dos 12 vetores eidéticos, que dialoga muito com a doutrina cristã, claro, da queda, Agostinho, a ideia do pecado original, né? Claro, Agostinho de Hipona, e o Schelling. Schelling aparece aqui, Schelling. E Platão e alguns pensadores nominalistas. Eu vou explicar do porquê eu uso os pensadores nominalistas. Veja, a gente não pode demonizar e divinizar.
vários filósofos nominalistas, ou alguns, né, possuem verdades. Eu vou demonstrar isso do porquê eu usei eles. Então, buscar superar os enganos, que são as mentiras, né, da desordem, que é dar o vetorial. Então, quando eu olho para a realidade, ao olhar para a realidade, eu posso ter vários enganos. E os enganos não é extramênticos. É entender para dentro de mim. Então, os enganos noéticos eu tomo aqui no sentido de heresias filosóficas. E é o que mais temos, gente. Por que a metafísica é importante? Porque a metafísica vai nos ajudar a superar os enganos noéticos. Vai nos ajudar a superar as heresias filosóficas macro. Por que eu uso o conceito macro? Porque todos os filósofos erram. Todos. Todos erram, gente. Todos. Não existe imperfeitabilidade filosófica. Todos. O seu filósofo favorito em algum momento vai errar. Em algum momento ele vai errar. Todos erram. Se você defende o contrário, você está divinizando esse filósofo. Está de fato transformando ele em ato puro. Perfeito. Na sua completude, só Deus. Do micro ao macro, vamos dizer assim, né? Mas veja que eu usei o conceito aqui macro. Porque a grande questão está em acertar no todo, no macro. Aí nós vamos errar em pequenas coisas. Isso acontece. Mas o grande problema na história da filosofia se deu justamente aqui. Que muitos filósofos, em especial os filósofos modernos / contemporâneos, erram no macro e acertam em pequenas coisas. E a gente não pode cair nesse erro. Nós temos a obrigação de acertar no macro. Não cair em heresia filosófica macro relevante. Tá entendendo? Então esse aqui é o ponto. Temos que superar. Se buscamos examinar o ser e suas propriedades, se buscamos a verdade entre o ontoontológico, buscamos para justamente superar os erros noéticos. Por isso que o Mário Ferreira dos Santos tem um vídeo dele que é muito bonito. Vídeo não, áudio. Fizeram um vídeo, claro. Tá aí no YouTube, procurei. Que é o do Sócrates, né? Precisamos de vários Sócrates. Não somente um, mas vários. O mundo precisa de Sócrates. Para quê? Fazer isso aqui, ó. Terceiro ponto. Para superar. E quando digo superar, supero criticando. Eu não odeio os filósofos modernos. Eu odeio os erros que eles cometeram. Tanto que eu abraço as verdades desses filósofos. Eles podem acertar em pequenas coisas. Por exemplo, vou citar um aqui, o Michel Foucault. O conceito de microfísica do poder está na Bíblia, gente. A galera Foucaultiana acha que Foucault descobriu a roda, que Foucault descobriu o ouro com essa ideia. Não. Quando Deus disse para Adão e Eva ir de dominar a terra, vocês vão governar, aquilo é exercício do poder. É por isso que eu ampliei a ontologia do Doiver, colocando mais um aspecto modal, que é o que eu chamo de aspecto crático. Crático vem do grego, né? Kratos. Lembra lá do jogo Deus da Guerra, God of War? Ou seja, o Kratos é o Deus da Guerra, simboliza o poder. Então, Kratos, a cratologia, né, o estudo sobre o poder, ele é do micro ao macro. Tudo tem exercício de poder, das coisas imanentes, inanimadas, ao animado. Tudo nós vamos encontrar exercício de poder. Futuramente eu vou falar sobre isso. Mas eu ampliei o pensamento do Doiver. E isso já estava na sabedoria judaica, no livro de Gênesis, quando Deus disse para Adão e Eva dominar. A galera acha que o poder... Aí Foucault vai nos ajudar justamente nisso. Porque existe uma microfísica do poder. A capilaridade do poder não é só macro. A gente tende a perceber o poder apenas do Estado, dos altos panteões. Não, o poder também é micro. Ele possui uma circularidade ontológica. Então foi uma verdade que eu captei
Captei não, que eu vi no Foucault, li do Foucault, e eu percebi que, tirando ali o historicismo, o sociologismo, os reducionismos que Foucault cai, o relativismo pós-modernista ou pós-estruturalista, né? Eu percebi que há um ponto ali que é passível de ser colocado não no campo de alguma ciência particular, mas no campo da filosofia, da metafísica. Aí houve a minha ampliação do sistema ontológico do Doiver. Doiver, ele vê a realidade com 15 aspectos. Aí eu ampliei e coloquei mais 2 aspectos. Porque, na verdade, são 3. Um não foi eu que coloquei, foi outro filósofo. Outro doiverdiano, né? E eu coloquei mais 2, que foi o aspecto litúrgico e o aspecto crático. O poder e a liturgia. E por fim, se busca examinar o ser e suas propriedades estruturantes para buscar a verdade superando os enganos noéticos, eu busco o sobrenatural. Aí vem a busca quaternária vetorial. Vetorial aqui no sentido de vetor de ordem. Lembra dos 12 vetores eidéticos? Existem 12 vetores eidéticos, 6 de ordem e 6 de desordem. Então, quando eu digo aqui vetor ou busca quaternária vetorial, é no sentido de ordem, porque é Deus que nos dá a ordem, é o Deus totalmente outro. Então, buscar o sobrenatural. Então, aqui vai entrar a questão aristotélica de assumir a dimensão teológica, no sentido aristotélico, da metafísica, né? Então, a metafísica acaba dialogando com a dimensão teológica, propriamente dita. É o suprassensível, né? Novamente entra a perspectiva platônica. Então, esse é o ponto. Porque eu posso levantar a pergunta: o que a metafísica busca? Busca esses 4 pontos. Ou seja, essa metafísica buscante, ela rastreia, pesca, procura e vistoria. Ou seja, ela rastreia os princípios estruturantes, ela pesca a verdade, ela procura os enganos e ela vistoria por meio do sobrenatural. O terceiro princípio quadrante, a realidade. Então, nessa minha interpretação aqui do Aristóteles, o que eu percebi aqui de imediato? Os vetores de ordem e desordem, no terceiro e no quarto ponto, na procura e na vistoria. Procurar os erros filosóficos não é para atacar um filósofo, mas é perceber o grito da quedalidade no coração religioso dos filósofos. E procurar, de modo vistorial, a vistoria, né? O sobrenatural é perceber que a graça comum de Deus reverbera sobre tudo e todos. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.